Então, e eu quero deixar essa live também bem aberta para quem estiver participando aqui, para vocês fazerem perguntas que eu vou estar respondendo, vocês também. É bem uma conversa, é um bate-papo realmente sobre estilo. Eu vou trazer também algumas dicas de como que vocês conseguem identificar, começar a identificar qual é o estilo de vocês. Então, essa questão de estilo é bem interessante porque eu mesma, né, eu trabalhei 14 anos como estilista e mesmo trabalhando com moda, trabalhando como estilista, eu também eu tinha sempre essa sensação de estar perdida, de não saber, de não entender qual que é o meu estilo. É como se a gente ficasse pipocando de canto em canto, né? E não consegue se encontrar em qual é o meu estilo, o que que realmente faz sentido pra mim, o que que realmente eu amo. Então, isso é uma coisa que a gente vai conseguindo identificar aos poucos. A gente tem que ir se conhecendo e se adaptando com o nosso estilo. Me conta aqui se vocês também já se sentiram assim, perdidas, sem entender qual que é o estilo de vocês. E muitas vezes também nessa corrida por encontrar o nosso estilo, a gente acaba também tentando copiar outras pessoas e é aí que a gente se perde mais ainda, né? Mas então, 7:01, vamos começar então a nossa live sobre estilo. Então, como eu comentei com vocês, essa semana eu coloquei essa caixinha de perguntas, perguntando qual era o principal motivo que você não conseguia se vestir como você sempre desejou, como você sonhou. Então, muita gente respondeu essa questão de eu não tenho estilo, eu não sei qual que é o meu estilo. Me fala aqui se alguém de vocês também sente isso, sente que ainda não sabe qual que é o seu estilo. Então, mas o que seria estilo, na verdade? O que é estilo, afinal de contas, né? Então, a gente acaba confundindo um pouco essa questão de estilo com moda. A moda, as tendências, que é o que a gente vê todas as estações que as marcas lançam e relançam, são peças que, na verdade, nem sempre vão fazer parte do nosso estilo. E o que eu senti ao longo desses 14 anos também, que eu também não entendia qual que era o meu estilo. Como eu trabalhava como estilista, como eu trabalhava fabricando moda, né, fabricando tendências, então a minha percepção era de que eu tinha que usar tudo que estava na moda, que eu seria uma pessoa estilosa se eu usasse as roupas que estão na moda. E é aí que a gente se engana um pouco. Por quê? Porque nem sempre o que está na moda, o que é tendência, vai fazer parte do nosso estilo. E é aí que a gente acaba se perdendo, porque daí eu acabo querendo comprar de tudo, né? A gente fica muito assim, o que tá na moda, o que tá na moda, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, será que eu ainda posso usar isso? Será que eu ainda posso usar aquilo? E nessa busca por o que está na moda, de usar o que é tendência, a gente se perde muito no nosso estilo se a gente ainda não conhece ele mais profundamente. Porque a gente fica pipocando. Como na moda lançam muitas coisas que são de vários estilos diferentes, né? A gente acaba pipocando ali em várias peças, compra muita coisa que não faz sentido, que depois não consegue usar, porque não faz parte do estilo. E como que eu sei que uma peça não faz parte do meu estilo? Vai ser aquela peça que provavelmente eu não vou me sentir bem usando. É aquela peça que a gente se olha e se sente um ET, sabe? Que a gente não se sente muito bem usando. Então, foi nesse tempo que eu fiquei sempre em busca de tendências e de entender o que estava na moda e querer usar essas peças da moda. Foi a parte da minha vida em que eu fiquei mais perdida dentro do meu estilo. Quando eu entendi o verdadeiro significado do que é estilo, que eu vou falar aqui pra vocês agora, ficou muito mais fácil de eu não cair nessas armadilhas de tendência e realmente buscar peças dentro do meu armário que faziam sentido pra mim. Então, o estilo, na verdade, ele é uma forma de expressão, ele é a forma que a gente consegue expressar através das roupas o nosso estilo de vida, o nosso gosto pessoal, os nossos pensamentos, as nossas crenças também. Então é através do meu estilo, da forma de me vestir, eu consigo expressar quem realmente eu sou e o que realmente faz sentido para mim.
Porque a roupa, a gente querendo ou não, né? A gente achando ou não, ela está sempre comunicando algo, ela está sempre falando alguma coisa. Então, tudo que eu uso, estando dentro do meu estilo ou não, eu vou estar comunicando alguma coisa. Então, eu estar usando peças que realmente comunicam quem eu sou vai fazer muito mais sentido do que eu usar peças que são de tendência, mas que não comunicam a Bruna, que não comunicam a pessoa que você é. Então, por isso que é importante a gente entender quais são esses elementos que vão transmitir quem a gente realmente é. Então, existe aí essa diferença entre estilo e moda. Então, a moda são as tendências que são lançadas todos os anos pela indústria, e o estilo é a forma que você expressa através das roupas quem você é, os seus gostos pessoais. E dentro da consultoria de estilo, a gente trabalha essa questão de estilo falando em prioridades. Então, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui da Rosângela. Sim, às vezes gosto de muita coisa e não consigo focar em nada, fica uma mistura sem contexto, exatamente. A gente fica pipocando, né, de um pouco de cada coisa, e quando vê nada dentro do nosso armário conversa, nada dentro do nosso armário está dentro do nosso estilo realmente. Então, meninas, me contem aqui se vocês já sentiram essa dificuldade de realmente comprar peças e aquilo não fazer parte do estilo de vocês, é que vocês sentem, aquela peça que não faz parte do nosso estilo, é aquela peça que a gente veste, se olha no espelho e diz assim, quem que é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu, porque essa peça não está comunicando quem você realmente é. Então, a partir do momento que a gente aprende a ler as roupas, eu brinco que na consultoria de estilo a gente aprende a ler as roupas. Porque como as roupas, elas falam por nós, né? Elas estão sempre comunicando. O que comunica dentro de uma peça, dentro de uma roupa? As cores estão comunicando alguma coisa. As linhas dessa roupa, que seria a modelagem dela, o corte. Todas as linhas que contém essa peça estão comunicando alguma coisa. O tecido dessa peça está comunicando muito, o tecido comunica demais. Então, eu aprender a ler as roupas, eu consigo comprar e usar realmente o que vai fazer sentido para mim dentro do meu estilo. E falando nessa questão de estilo também, muito tempo eu tentei também copiar pessoas estilosas. Vocês já tentaram copiar pessoas que vocês consideram pessoas estilosas? Inclusive, isso aconteceu também com uma cliente, um caso que eu achei engraçado, vou contar aqui pra vocês. Ela comentou assim comigo, eu tenho uma amiga que é super estilosa, adoro as roupas dela, ela é muito estilosa, meu Deus. Daí, ela postou uma roupa lá, eu achei linda, pedi emprestado pra eu ir numa viagem. Daí, ela me emprestou a roupa, eu usei na viagem, mas eu me senti muito estranho. Eu olhei no espelho, pra mim não ficou legal. E por ela vestir aquela roupa que ela considerava estilosa na amiga e nela não ficou estilosa, ela chegou à conclusão que ela não tinha estilo. Então, se essa roupa que é estilosa, fica estilosa nela, mas em mim não fica, isso quer dizer que eu não tenho estilo, né? Mas não, na verdade, cada pessoa tem... travou? Tá travado ainda? Tá travado, será? A Rosângela falou que travou, pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo pra vocês? Mas então, muitas vezes, eu tentar usar roupas de pessoas... Não, aqui está bom. Ok, então vamos lá. Então, muitas vezes, por eu tentar usar essas roupas, copiar as roupas das pessoas que eu considero estilosa... Eu visto aquilo, mas aquilo não faz parte do meu estilo e daí eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem. Então, é difícil a gente tentar copiar, a gente consegue se inspirar, de repente buscar referências de pessoas que estão dentro do estilo de vocês, que faz sentido para vocês. Mas a pessoa que ela é estilosa, ela vai ser estilosa em estilos diferentes, não necessariamente naquele estilo específico. Então, por isso que é importante a gente entender e aprender a ler as roupas para conseguir transmitir essa mensagem que faz sentido dentro do nosso estilo
E muitas vezes também acontece de o nosso estilo principal, dentro da consultoria a gente chama de prioridades, né? Que são prioridades da alma e prioridades da vida. O que são prioridades da alma? É tudo aquilo que faz o teu olho brilhar. Que tipo, tu olha assim e diz, meu Deus, como eu amo isso. Nossa, eu ia ser tão feliz se eu tivesse isso. Até vou contar uma historinha da minha mãe aqui. Um dia... E essas prioridades da alma, elas têm muita memória afetiva. Normalmente são aquelas coisas que a gente usou na infância, ou que a gente passou um momento muito bom com aquela peça, ou com alguma coisa semelhante. Então a roupa tem muita memória afetiva e isso a gente tem que levar em consideração na hora de buscar o nosso estilo também. Vou contar uma história da minha mãe. Um dia a gente foi numa loja de calçados e daí tinha um tamanquinho de madeira com um solado de madeira, que até vai ser tendência agora de novo, né? Voltou com um soladinho de madeira. E ela comprou aquele tamanquinho e ela tava feliz, radiante, feliz da vida. Meu Deus, esse tamanquinho de madeira, porque quando eu era criança eu tinha um tamanquinho de madeira assim que eu amava. E tipo, pra ela era o tamanquinho de madeira. Pra uma outra pessoa só seria um tamanquinho de madeira. Então tem muito essa memória afetiva. Muitas vezes o que faz o meu olho brilhar não é a mesma peça ou a mesma roupa que faz o teu olho brilhar. Então é isso que a gente tem que conseguir identificar. Eu conseguindo identificar essas peças que realmente são minhas prioridades da alma, que fazem o meu olho brilhar, e eu usando isso dentro dos meus looks, né, montando isso, eu sempre vou me sentir eu vou me sentir confortável. E isso foi uma coisa que eu mesma demorei muito tempo para entender em mim. O que era a minha prioridade da alma, o que era aquilo que fazia o meu olho brilhar, que eu realmente amava muito. Então, na minha adolescência, eu acho que não é muita gente que sabe e nem vocês talvez consigam imaginar, mas eu tive uma fase que eu era skatista, aonde eu usava calça larga. Pra vocês terem ideia, na época não existia mom jeans, nem boyfriend, nem nada disso. Calça de mulher era calça justa. Então eu chegava a ter também peças masculinas e usava elas de uma forma mais soltinha. Tênis também não existia, esses chunk sneakers, o tênis que era maior, que era o Kicks na época, era um masculino. Então eu comprava o tênis masculino. Então eu tinha um estilo extremamente esportivo, assim, de conforto. Eu gostava muito dessas peças largas. E por muito tempo eu considerei isso como sendo uma coisa errada. Por quê? Por que às vezes a gente considera que o nosso estilo é errado? Porque outras pessoas ao nosso redor, que talvez tenham um estilo diferente, vão te apontar aquilo como algo errado. Não, você não deve ser assim, você deve ser assado. Mas o assado é o que aquela pessoa considera certo para ela, dentro do estilo dela. Então eu sempre pensando nisso como sempre pensando nessa minha forma de se vestir, dessa forma que eu gostava de me vestir, pensando que isso era errado, que isso era errado. E eu sempre buscava me vestir de outras formas, que eu conseguisse me encaixar dentro desses padrões das pessoas que estavam ao meu redor, me dizendo que era certo, né? Que era certo entre aspas. E é aí que a gente se perde. Então a gente também tem que aprender a entender o que faz sentido pra gente. Então o que fazia o meu olho brilhar e o que faz o meu olho brilhar até hoje. Então eu gosto muito de roupa soltinha, eu não gosto de nada que me aperte. Que tiver, tipo, cinto na cintura, vocês nunca vão me ver usando um blazer com cinto na cintura. É lindo, é maravilhoso, mas eu não consigo ficar 2 segundos com uma peça assim, porque é extremamente desconfortável pra mim. Uma pessoa que tem um outro estilo, talvez vai gostar. Então a gente começa a entender que a gente não precisa usar o que não faz sentido e o que não está dentro do nosso estilo. A gente consegue usar sim o que faz sentido pra gente. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. É possível um armário cápsula no estilo sexy? Porque é o que faz meus olhinhos brilharem, mas não encontro nenhum vídeo sobre peças bases do estilo sexy. Então, o estilo sexy, ele é um estilo onde a gente tem que ter um certo cuidado, até depende o trabalho que a gente tem, né? É claro que tem essa questão da prioridade da alma, mas depois a gente vai falar também da prioridade da vida. Então eu consigo ter um armário cápsula com estilo sexy, mas provavelmente eu terei que adaptar um subestilo, porque ninguém tem um estilo só, tá? Isso é importante também, ninguém tem apenas um estilo.
A gente sempre tem mais de um e ao longo da nossa vida a gente também caminha por diversos estilos. Então é interessante tu ter elementos do estilo sexy, como o tule, que tem uma transparência. A estampa animal print também é considerada uma estampa dentro do estilo sexy. Tudo que é estampa de bicho, de cobra, piton, o vermelho, que é uma cor que também transmite essa mensagem do sexy. Mas eu consigo trazer esse estilo sexy misturando isso a outros elementos do meu subestilo. Porque se eu usar só peças do sexy em todos os elementos do meu look, pensem no look de vocês como se fosse um quebra-cabeça, tá? Eu tenho lá uma calça, um calçado, uma blusa, uma terceira peça, o acessório, o cabelo, tudo isso tá comunicando. Então eu tenho 7 pecinhas nesse meu quebra-cabeça. Como que eu vou fazer se eu quiser montar um look sexy, mas que seja elegante ao mesmo tempo? Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aí 3 elementos que transmitam uma mensagem do sexy e 3 elementos que transmitam uma mensagem do elegante, por exemplo. Então eu vou montar um look elegante e sexy ao mesmo tempo, entende? Então a gente consegue alinhar quando a gente pensa nas peças de maneiras separadas. E na hora de montar elas no look, como se elas fossem um quebra-cabeça, vocês vão se olhar e pensar, o que eu tô passando? Eu tô muito sexy, eu tô menos sexy, eu tenho que colocar mais algum elemento dentro da minha prioridade da alma aqui, mais alguma coisa que faça o meu olho brilhar, ou tá legal assim. Então a gente entender fica mais fácil. Sou moderna no estilo base, então é moderno e o sexy, então consegue alinhar esses dois e tem sim como montar um armário cápsula. O armário cápsula, ele é um pouco relativo, porque ele não tem um número... Antigamente se dizia que ele tinha que ter 35 peças, né? Mas hoje em dia já não, ele já não tem um número específico, não precisa ficar essa regra, assim. Mas consegue sim, consegue trazer elementos do estilo sexy e misturar junto com esse teu estilo moderno contemporâneo, que vai ficar super bonito, inclusive. Então, é isso que a gente tem que entender. Qual que é a prioridade da alma de vocês? Quando vocês conseguirem compreender essas peças que fazem o olho de vocês brilharem, e vocês têm que entender que isso são elementos que devem estar sempre dentro dos looks de vocês. Seja questão de cores, seja questão de modelagem, seja a questão do tecido. Então, quando eu vou montar um look, é interessante ele sempre ter algum elemento da minha prioridade da alma nele. Para vocês se olharem no espelho e realmente sentirem, não, essa pessoa sou eu. Eu estou me sentindo muito bem com essa roupa, vou sair pro mundo abalando, né? Mas aí entra essa questão da prioridade da vida. Então, as prioridades da vida é aquilo que a vida nos impõe, muitas vezes, em função do trabalho, em função de ser mãe, em função de que a nossa vida vai mudando e junto com ela a gente acaba tendo que adicionar talvez alguns estilos que talvez não façam parte da nossa prioridade da alma, mas que a gente precisa. Então, por exemplo, eu vejo muito essa questão, esse fim de semana até atendi uma menina onde ela tem um emprego extremamente formal, onde ela precisa estar extremamente formal. Porém, o estilo dela, a prioridade da alma dela, o que faz o olho brilhar, ela é colorida, é divertida, criativa, comunicativa. Então, ela gosta muito de usar cor, de misturar estampa, de usar estampa. E isso não cabe dentro da profissão dela, da imagem que ela precisa passar profissionalmente. Então, como que ela vai fazer para alinhar isso, né? Ela disse assim, eu acabei comprando tantas peças para o estilo que eu preciso estar dentro do meu trabalho, que quando eu enxerguei na minha vida, eu tava me vestindo assim, e já não era mais eu. Então é isso que a gente tem que cuidar, porque muitas vezes eu preciso estar elegante, por exemplo, em função do trabalho, muita gente busca isso hoje, né? Precisa passar uma mensagem mais forte, mais elegante. E eu sei como ficar elegante. Eu vou lá, vou colocar um blazer, uma camisa, uma calça social e um sapato. Vou estar elegante. Beleza, tô elegantíssima. Mas eu vou olhar no espelho e vou dizer, quem que é esse ser? Esse ser não sou eu. Porque não tem nada ali da minha prioridade da alma. É tudo da vida, entende? Então, por isso que muitas vezes a gente se fantasia do que a gente precisa pro trabalho, mas daí a gente não se sente bem, porque a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa prioridade da alma. Então, por isso que é importante a gente entender qual é a nossa prioridade da alma, o que faz o nosso olho brilhar
e qual que é a nossa prioridade da vida, o que eu preciso adicionar em função do meu trabalho dentro do meu visual. E aí eu vou pensar naquele quebra-cabeça lá, eu tenho 7 elementos, né? Calçado, calça, blusa, uma terceira peça, acessório, cabelo. Então eu vou pensar nesses elementos do meu look como se ele fosse um quebra-cabeça e eu vou alinhar isso, eu vou colocar elementos que transmitam elegância por causa do meu trabalho e vou colocar elementos que são prioridades da alma para mim, que são aqueles elementos que eu vou me sentir confortável, que eu vou me sentir bem com aquela roupa. Porque eu vejo que hoje muita gente não se sente bem com a roupa que usa, a gente veste as peças e se sente desconfortável. Falando nessa questão do estilo sexy, o estilo sexy é um estilo que eu entendi que não tem sentido nenhum pra mim, por exemplo. Eu não tenho nada do estilo sexy. Eu tento, às vezes, adicionar, assim, se eu quiser ficar um pouquinho mais sexy, eu vou adicionar um elemento. Um só. Se eu colocar muita coisa desse estilo pra mim, eu me sinto um ET, sabe? Aquela coisa que tu fica assim, tipo, se puxando, se ajeitando e não consegue viver. Não se sente confortável. Então, por isso que a gente tem que entender quais são as nossas prioridades, né? Pra conseguir se sentir bem com a roupa que a gente tá usando. Imagina, a gente fica vestido o tempo inteiro que a gente tá acordado. A gente tem que, no mínimo, se sentir feliz com a roupa que a gente tá, né? Porque se eu passar a gente dorme 8 horas, mas enfim, o restante do dia, eu tenho que estar me sentindo confortável e feliz com aquela peça. Entender que aquela roupa tá transmitindo o que eu realmente preciso, o que eu realmente quero e o que realmente faz sentido. Então, também voltando lá no meu estilo, nessa questão do que eu gosto dessas peças mais largas, é claro que com o tempo veio essas prioridades da alma pra mim, né? Também, como vem pra todo mundo, bate na porta de todo mundo. E eu tive que adicionar elementos mais elegantes dentro do meu visual, por exemplo, blazer, algumas peças assim, pra trazer essa mensagem um pouquinho mais forte. Mas eu não deixo de lado esses elementos que trazem conforto. Por exemplo, eu também, além desse estilo mais confortável, eu também tenho um pouco, seria um subestilo meu, não seria o principal, o feminino, onde eu gosto de cores clarinhas, eu gosto de tudo que é suavezinho, eu gosto de tudo, tem um babadinho, então eu gosto dessas coisas mais femininas também, mais doces. Então eu tento alinhar isso nesse look que tá aparecendo, por exemplo, com o blazer azul marinho, onde ele tá passando uma mensagem mais elegante, o coque, ele já é mais arrumado também, mas embaixo eu coloquei uma blusinha de ribaninha, uma de malha, num tom de rosa que é super feminina, que traz essa mensagem mais delicada. Então aqui eu consigo alinhar o conforto com o delicado com o elegante, entende? Então a gente aprender a ler as roupas, a gente consegue fazer isso, montar os looks conforme o momento e o nosso desejo de imagem. Andréia disse ali, eu não tenho nada de estilo sexy, nem tento. E não tem problema, se a gente não tem problema nenhum usar. Eu até vou contar também uma história. Quando eu tinha 23 anos, eu fiquei solteira. Eu tava namorando há muito tempo, fiquei solteira. Daí eu fui na minha primeira balada, fui no Moinho, né? Daí eu peguei e fui no Moinho e eu lembro que eu coloquei uma calça boyfriend, que eu adoro calça jeans soltinha. Acho que eu até coloquei um salto, mas a calça era soltinha. E coloquei um cropped, que era tipo uma camisetinha. Pra mim, sair de casa me sentindo assim, nossa, tô arrasando, né? De linda, de maravilhosa. Daí cheguei lá no Moinho, gente, me senti um ET, extremamente deslocada. Por quê? Porque todo mundo que vai numa festa, as gurias, as mulheres, nós, enfim, a gente vai como? A gente busca muito o sexy pra sair. A gente busca demais o sexy. Então, claro que ali eu vesti o que fazia sentido pra mim, o que eu me senti bem. Mas daí chegando lá, como eu não tinha o meu estilo muito definido ainda, eu me senti deslocada, me senti um ET. Primeira coisa que eu fiz no outro dia foi ir numa loja e comprei o que eu chamei de uniforme de balada. Eu lembro que eu comprei um body preto degotado, uma saia tigrada justa curta e um vestido tubinho preto. E é isso aí. E esse vai ser o meu uniforme de balada, vou igual todo mundo, assim eu vou estar me sentindo bem porque eu vou estar fazendo parte desse grupo. Então,
Só que é claro que quando eu usava essas roupas que eram mais sexys, eram mais coladas no corpo, eu nunca me sentia bem. Eu sempre me sentia estranha, mas eu ia. Eu ia assim, me sentindo estranha mesmo, porque eu precisava estar adequada para aquele ambiente onde todo mundo se vestia daquela forma. Por quê? Porque eu não tinha o meu estilo tão definido. Eu não entendia que o meu estilo era o meu estilo. Eu entendia que o meu estilo estava errado. Porque as outras pessoas não estavam se vestindo daquela forma. Então eu entendi que o meu era errado. E eu pensei, gente, eu preciso me adequar a isso. Só que não é assim que funciona. Então é muito engraçado quando a gente começa a perceber, né, a entender que cada um tem o seu estilo, que a gente não precisa, que se a outra pessoa chega pra você e fala assim, isso não ficou bonito. É claro que a gente tem que saber ponderar também, né? Mas se ela falar isso não é bonito, e você achar que aquilo tá bonito pra você, que você tá se sentindo bem, que faz parte do teu estilo, e você entender que isso realmente faz, então não tem problema nenhum e aquilo não vai te afetar. Tu não vai tentar ir lá na loja e comprar as peças que aquela pessoa tá dizendo que você precisa usar para estar dentro daquele padrão, entende? Olha, morri bem assim, Ana Souza falou, é verdade, bem assim. A Felícia falou, boa noite, falo da Angola, olha que máximo, bem-vindo Felícia, que show, a internet nos possibilita aí uma amplitude local de uma amplitude muito grande, isso é muito bacana, gente, muito legal, bem-vindas todas meninas. Então, vamos ver o que mais que eu anotei aqui. E tem muito essa questão do estilo também, como que vocês conseguem... Ali a Rosângela falou, mando sua explicação, alma e vida. Agora sim faz sentido muita coisa pra mim, é verdade. E aquela situação de quando somos novinhas e a amiga pergunta com que roupa nós vamos. Isso no colégio, na adolescência é quando a gente mais tá naquele momento que precisa pertencer a grupos, né? A gente precisa de pertencimento, precisa ser aceito. Então, que a gente tem muito medo da rejeição, principalmente na adolescência, no colégio, que são grupinhos. Eu também tive essa fase no colégio, onde todo mundo ia com a roupa parecida. Por quê? Pertencimento, entende? Não que necessariamente essas pessoas tenham que usar as roupas parecidas. A Andrea disse que fez uma pergunta, acho que eu passei. Ali. Dá pra ser do estilo romântico e do moderno, gostando de marcas como Antiques quanto Farm? Dá sim, muito tranquilamente, na verdade. Consegue tranquilamente adicionar o estilo moderno, mais contemporâneo. Dentro das prioridades a gente chama, eu não trabalho com 7 estilos universais tradicionais, né? Então dentro das prioridades o estilo moderno, ele entraria dentro do estilo de criar impacto, que é quando tu quer adicionar essas peças mais contemporâneas dentro do teu visual, né, mais modernas mesmo, mas dá muito pra misturar os dois elementos que transmitam mensagens mais românticas e elementos mais modernos, por exemplo, daqui a pouco tu jogar uma calça de couro, que é um elemento de impacto, um elemento moderno, né, que o couro traz isso, com uma camisa que tenha babadinhos ou que tenha uma manga princesa numa cor rosa que é mais feminina. Tranquilamente, fica super bonito. Inclusive, quando a gente aprende a misturar os elementos, o look acaba ficando mais interessante, fica mais estiloso. Por quê? Se eu usar, digamos que eu tenho um estilo confortável, estilo de conforto, e eu usar só peças de conforto, pode ser, não 100% dos casos, mas pode ser que esse look fique um pouco chato, que ele fique um pouco sem graça. Então, quando eu misturo elementos de prioridades diferentes, ele sempre vai ganhar uma interessância a mais, sempre fica mais interessante. É muito legal quando a gente aprende isso. Então, e essa questão do nosso estilo também, existe o que a gente chama de assinatura de estilo. O que seria assinatura de estilo? É aquilo que as pessoas te reconhecem pelo aquilo que você usa sempre algo naquele mesmo estilo parecido. Por exemplo, se uma pessoa vê uma calça larga, uma mão jeans, ela vai lembrar de mim. Tipo, a Bruna usaria esse aqui. Então, essa seria uma das minhas assinaturas de estilo.
O coque, assim, é algo que eu tenho usado muito também, tipo, acaba virando uma assinatura de estilo, que é algo que a pessoa te reconhece pelaquela peça, pelaquela cor que você usa sempre. Então, quando a gente tem uma assinatura de estilo, a gente também acaba criando um certo padrão, né, dentro dos nossos looks, e tudo conversa de uma forma mais fácil. Adoro misturar elementos, vario muito com o meu humor. Também, exatamente. Eu acho que se vestir varia muito com o humor, sim. Como a roupa, ela tem esse poder de transmitir mensagens, né? Então, quando a gente tá bem humorada, a gente acaba colocando uma roupa mais colorida. Quando a gente tá um pouco mais pra baixo, acaba colocando um look mais preto. Eu sou muito assim também. Às vezes, quando eu tô meio pra baixo, se o tempo tá pra chuva, então eu acabo usando uma roupa mais escura, acabo ficando mais fechada. Se é um dia de sol, um dia de calor, que nem tava hoje, eu já gosto de colocar mais cor, já fico mais alegre. Então a roupa, ela tem muito essa questão do nosso humor. É bem tranquilo. E a gente tem que começar a entender essa questão das nossas prioridades, o que é a nossa assinatura de estilo, trazer isso para os nossos looks. Porque aí as pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente. Se você segurar o look, isso que é importante, né? Eu talvez não esteja vestida da maneira que a outra pessoa disse que eu deveria me vestir, mas se eu seguro aquele look, se eu seguro aquele estilo, vai ficar bonito. Vai ficar bonito igual e as outras pessoas vão começar a perceber isso, porque eu vou estar me sentindo bem, eu vou estar me sentindo feliz com aquela roupa e as outras pessoas entendem isso também. Então as prioridades, quando a gente entende as prioridades da vida e as prioridades da alma, consegue alinhar isso, fica muito mais fácil de a gente montar os looks de uma forma que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confiante e que a gente transmita isso também para as outras pessoas. Mas e como que a gente consegue começar a identificar quais são as minhas prioridades da vida e quais são as minhas prioridades da alma? Eu acho que isso é muito uma coisa que a gente tem que prestar atenção realmente, né? Então, até sugiro para vocês, se vocês têm Pinterest ou quem ainda não tem, montar lá uma pastinha onde vocês vão escrever, por exemplo, prioridades da alma. O que faz o teu olho brilhar? O estilo e as cores certas fazem maravilhas, é verdade, fazem mesmo. Então, o que faz o teu olho brilhar? Dentro dessa pastinha das prioridades da alma, vocês vão colocar todos os looks que vocês encontrarem dentro do Pinterest, que lá tem uma infinidade de inspirações. Tudo que faz o olho de vocês brilhar, que vocês olhem e dizem assim, ai, adoraria ter. Ai, que lindo. Tudo aquilo que, tipo, que a gente vibra que nem criança, assim, quando ganha um pirulito, sabe? Então, essa pastinha. Depois vocês vão ter uma pastinha de prioridades da vida. O que eu preciso usar em função do meu trabalho, em função de eu ser mãe, em função da minha vida profissional. Nessa pastinha, daí vocês vão colocar tudo que vocês precisam usar, mesmo não sendo aquelas peças que fazem o olho brilhar, é o que precisa, em função da vida. Aí vocês vão fazer uma análise dessas duas pastas. Quais foram os elementos que mais apareceram nessa pasta das prioridades da alma? Questão de cores. Quais as cores que mais apareceram? Quais foram os tipos de modelagem que mais apareceram? Quais os tecidos que mais apareceram ali? Apareceu mais jeans, apareceu mais estampa, animal print. E assim vocês conseguem começar a identificar o que é a prioridade da alma de vocês, o que faz o olho brilhar. E na outra pasta das prioridades da vida, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão fazer uma análise dessa pasta e vão anotar. O que tem ali que eu preciso adicionar? Ah, um blazer, uma camisa, uma calça social, beleza? E aí, na hora de montar o look, vocês vão alinhar essas duas prioridades. Então, vocês vão pegar ali o que é da alma e sempre colocar alguma coisa que é da vida junto. Porque se vocês colocarem talvez só isso, vai ficar... vocês não vão se sentir bem. E talvez se vocês colocarem só esse, vocês talvez não vão estar adequadas para a profissão de vocês. Nesse momento estou separando todos os looks da semana, com todos os elementos, tudo é pensado, isso aí. Não, e é muito bom a gente separar antes também, se programar,
parar um dia pra montar look, gente. O que a gente tem de roupa no armário é uma coisa assim, ó, que não existe. E a gente acaba usando sempre as mesmas, por quê? Porque a gente não vê o que a gente tem. Então, se a gente parar pra organizar, para pra organizar as blusinhas, vocês vão encontrar coisas assim que, meu Deus, nem sabia que eu tinha. E tentem montar esses looks pensando realmente nas peças separadamente, o que cada uma delas está transmitindo, aonde que essas peças estão dentro do meu estilo. E o que vocês verem, e o que acontece muito também, a gente acaba comprando peças só por comprar, e aquilo às vezes não faz sentido nenhum dentro do estilo da gente. Eu preciso comprar uma calça. Daí eu vou lá na loja, compro a calça, não tem tu, vai tu mesmo, né? Sempre com pressa, sempre correndo. Então a gente acaba ali com um monte de peça muito parecida, talvez com peças que não fazem sentido nenhum. Essa questão de promoção também. Promoção é ótimo, é maravilhoso, a gente tem que aproveitar assim, comprar peças em promoção, vale muito a pena. Porém, a gente tem que comprar aquilo que faz sentido. Jamais comprar aquilo só porque está barato. Quando tiver essa frase, aí não compra. Se você olhar pra roupa e falar assim, eu vou levar essa blusinha porque tá barata, aí não compra, porque esse não é o motivo que deve te fazer levar a fazer uma compra nova, tá? Vontade de tirar de lá e colocar no guarda-roupa. Esses dias estava sem ideia e fui navegar no Pinterest pra me inspirar. Isso aí, ele é maravilhoso. Eu uso muito, assim, e realmente ele é muito bom pra inspiração. Gabriela perguntou se faz coloração em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a princípio, não. Por enquanto, não. Por enquanto, Passo Fundo, Porto Alegre. Ia a São Paulo também, só que depois da pandemia a gente acabou não indo mais. Eu e a Maria, a gente fazia o Color Day lá, mas estamos pensando em mais pra frente retornar a Porto Alegre e São Paulo. Mas, a princípio, Santa Catarina, por enquanto, não. Quem sabe? Né? Logo, logo, talvez estaremos lá. Então, meninas, eu queria deixar realmente esse exercício para vocês, esse exercício de percepção do estilo de vocês entenderem, começarem a perceber quais são as prioridades da alma, quais são as prioridades da vida e conseguir alinhar isso na hora de se vestir, porque aí vocês vão conseguir começar a identificar o estilo de vocês. E entender também que às vezes o estilo de vocês não é o mesmo da amiga, da fulana, da ciclana, e não tem problema nenhum. Você não precisa se vestir igual ela para estar estilosa, você tem que se vestir igual a você. Então você sempre deve estar em primeiro lugar, você deve estar se sentindo bem com aquela peça. E também esse cuidado na hora de comprar peças novas. A gente compra muito sem pensar, a gente compra sem analisar o que aquela peça está transmitindo, se ela realmente está dentro do nosso estilo. Então a gente ter essa percepção, ter esse cuidado vai fazer vocês comprarem peças muito mais assertivas e que realmente vão fazer sentido para vocês. Eu fiz a limpa no guarda-roupa e só deixei o que faz sentido para mim. Parece que tudo combina. Isso aí, exatamente. Então, menos é mais. Isso eu sempre digo, menos é mais. Gente, não adianta acumular. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, eu preciso de um guarda-roupa novo. Não, você precisa fazer uma limpa no guarda-roupa, isso sim. Porque se você precisa de um guarda-roupa novo é porque ele tem muito, muito mais coisa do que você realmente consegue usar ali dentro, né? Então isso é muito bom, sempre de tempo em tempo fazer também essa limpa no guarda-roupa ajuda a gente a visualizar o que a gente tem, a ver se aquilo ainda tá fazendo sentido, porque o nosso estilo muda também, e isso não tem problema nenhum, a nossa vida muda, o nosso estilo acaba às vezes mudando. Talvez essas prioridades da alma provavelmente vão acompanhar vocês pela vida inteira, porém as prioridades da vida, que é as que mudam ao longo da nossa vida. E a gente vai adaptando isso com o nosso estilo. A Miriam falou, eu ainda estou aprendendo a desapegar, mas é isso aí, tem que desapegar, não adianta, menos é mais. Quanto mais a gente consegue visualizar as peças dentro do nosso armário, mais a gente consegue usar tudo que a gente tem. Então, é isso que é muito bacana, gente. A gente tem que ter essa percepção aí das nossas prioridades, do que a gente quer transmitir, do que faz sentido para nós, do que não faz sentido. É realmente aprender a ler as roupas e montar esse quebra-cabeça na hora de se vestir. Estou precisando fazer uma nova limpa e organização do meu guarda-roupa. Isso aí, gente, vamos lá. Agora saem empolgadas, ainda tem
Agora é 20 para as 8, então ainda tem muito domingo aí pela frente, dá tempo de sair daqui e dar uma olhada nas peças de vocês, se elas realmente estão transmitindo o que vocês querem, se faz sentido dentro do estilo de vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem. Deu para entender das prioridades? Vocês conseguiram identificar alguma coisa já? O que vocês acham que faz sentido dentro das prioridades da alma de vocês? Uma ideia que você já deu é tentar usar peças diferentes. Estou me desafiando. Exatamente. Eu vejo muito que a gente fica no look do sofazinho, né? Que é o look que a gente tira de noite, coloca no sofazinho e de manhã veste a mesma coisa. Então a gente acaba usando sempre as mesmas peças. Daí quando a gente usa sempre as mesmas peças, a gente se sente vestida sempre da mesma maneira e parece que a gente tá sempre igual e aquilo fica sem graça, fica monótono. Então a gente se desafiar a usar peças diferentes todos os dias, como modelagens diferentes, por exemplo, um dia um vestido, um dia uma saia, um dia uma calça pantalona, peças que saiam da nossa zona de conforto. Eu sei que é muito difícil sair da zona de conforto, o nosso cérebro ele não gosta de pensar, e para eu pensar um look diferente, eu preciso fazer o meu cérebro funcionar, e ele prefere ficar ali no que eu uso todos os dias, porque é mais fácil e não gasta energia. Amo o seu jeito de identificar o estilo baseado nas prioridades. Fez muito sentido pra mim. Eu também, quando eu descobri isso, também fez muito sentido pra mim. Adorei, muito bom. Obrigada. Então, era isso, meninos, que eu queria passar pra vocês hoje. Agora que eu sei que tecido, cor, caimento faz diferença, passei a comprar menos e ser mais assertiva. Agora eu compreendi que preciso de peças que definam minha alma. Estou muito operacional, exatamente. Não, depois que a gente aprende a ler as peças, assim, é realmente muito, muito transformadora a nossa forma de ver as roupas. Tipo, um boom, né? Então, isso que é muito bacana. Mas então, meninas, hoje era isto que eu queria passar pra vocês. Espero que eu tenha clareado aí algumas ideias na cabeça de vocês, que vocês se empolguem amanhã pra montar um look cheio de prioridades da alma, misturado com o da vida, e vai ser uma semana sensacional para todo mundo. Então, boa noite e até mais. Beijão. Bom domingo, bom restinho de domingo para todo mundo. Beijos.